Fala galera, começando aqui mais um episódio do Universo Antigo. Aqui quem fala com vocês é o Matheus. E nesse episódio eu vou estar falando de um assunto sério que é sobre racismo, porque tem algumas pessoas que não dá pra entender como que vivem na sociedade, sabe? Como que elas estão inseridas na sociedade, como elas não estão presas, sabe? E eu vou estar falando sobre isso, mas antes de entrar no assunto, eu peço para vocês seguirem os perfis das redes sociais. No Twitter é @Universo Antigo e no Instagram é @Universo Antigo Podcast. Então, bora pro assunto. Bom, hoje aconteceu um caso onde teve uma postagem no Twitter e tiveram alguns comentários onde algumas pessoas estavam defendendo um ato que teve, um comentário que teve que foi racista e estavam defendendo a pessoa, sabe? E com argumentos que, sabe, não fazem sentido nenhum, sabe? Teve até um argumento que foi, e se o cara for racista? E daí, qual o problema? Como assim, qual o problema se o cara for racista, sabe? Tá na lei que é crime, sabe? Crimes de racismo contra a raça, religião e tudo, tem, sabe? Tem tudo. Cor da pele, é crime isso. Então, como assim que você vai chegar e falar, não, qual o problema de o cara ser racista, sabe? Não existe isso. Se o cara for racista, ele não deveria estar na sociedade, sabe? Eu não consigo entender isso, sabe? Muitos casos que tem na Itália, né, nos jogos de futebol, na Espanha também tem alguns casos. E parece que isso é em todo mundo. Parece que no mundo todo tá aumentando esses casos de racismo. Antes você ouvia sobre um ou outro e até ler mesmo, não lia muito, mas em comentários. Mas agora, sabe, se você postar alguma coisa lá falando que tá desigual essa, é, vamos, para dar um exemplo aqui, sei lá, convocaram mais jogadores brancos do que negros, sabe? E você coloca isso, seja no Twitter, seja no Instagram. Vão aparecer algumas pessoas que vão achar que, sei lá, é mimimi, que não sei o quê, que, que vão ficar defendendo de não ter negros e essas coisas, sabe? E não dá pra entender essas coisas, sabe? Não dá pra entender que sociedade é essa, pra onde a gente tá indo. Parece que a gente tá retrocedendo cada vez mais, cada ano a gente retrocede mais um pouco, sabe? Porque são tantas coisas acontecendo de errado que não dá pra entender. Não dá pra entender pra onde a gente tá indo. Eu acho que a gente tá indo pra decadência, sabe? O mundo, sei lá, tá prestes a acabar. Tem que acabar, porque tem que dar um reset aí, porque tá difícil. Tem algumas pessoas ficando dementes e eu não sei, principalmente nos estádios, sabe? Parece que, assim, como eu disse, como essas pessoas vivem em sociedade, porque uma pessoa chegar num estádio, que é um lugar lotado, e começar a proferir ofensas racistas, sabe? Como essa pessoa vive em sociedade? Dá a impressão de que essa pessoa, sei lá, brotou só no estádio, depois acaba o jogo, essa pessoa some e não convive em sociedade de alguma forma, porque não dá pra entender isso, sabe? Como que acontece essas coisas, sabe? Na Europa, mais mesmo, tem casos e até de pessoas que se declaram nazistas e tudo, sabe? Como essas coisas estão acontecendo, e o pior é lugares da Europa que acontece esse caso de racismo, e a punição não é uma punição severa para pessoas que são extremistas, sabe? Nesse caso de racismo, são extremas, são declaradas realmente, sabe? Como que essas pessoas extremistas, declaradas racistas ou até nazistas, ficam impunes, sabe? Vão lá, só levam lá para delegacia e depois saem, sabe? Ou são punidas do estádio. Essas pessoas não tinham que estar em sociedade, sabe? Essas pessoas não tinham que estar em sociedade. Não tem como entender como algumas autoridades de alguns países não fazem nada a respeito, sabe? Só fazem o de protocolo, mas não ligam para isso, sabe? Não ligam. E voltando ao motivo de eu estar fazendo esse podcast, que foi os comentários que tiveram no Twitter, o cara ainda que falou essa asneira de se ele for racista, qual é o problema?
Ele se disse negro ainda, ele disse ser negro. Então, como assim, cara? Sabe? Como assim? Sabe? Isso é contra você também. Como assim você tá fazendo um comentário desse? Não, eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Eu fico indignado com essas coisas, porque como? Como que isso acontece? Como que essas coisas passam assim nas redes sociais? Eu acho que devia ter um. Eu sei que tem, para quem quer, uma peneira assim, que você coloca lá palavras que você não quer ver, coisas que você não quer ver, e você não vê sobre essas coisas. Só que tinha que ter nas redes sociais um negócio onde tem algum cunho racista na frase, de automaticamente, sem ninguém precisar ir lá e denunciar, porque às vezes também não resolve nada, sabe? Eu já denunciei muita coisa e não recebi uma resposta de que é, aconteceu alguma coisa com o perfil daquela pessoa ou com a postagem, e tinha que acontecer alguma coisa automaticamente que filtra lá as palavras e vê que aquela frase foi racista ou vê que aquela frase foi abusiva de alguma forma e retirar aquela postagem. Se passou de 3 vezes que postou coisa assim, bloqueia a conta por uns dias. Se continuou, pega e desativa totalmente a conta e a pessoa não pode mais usar, sabe? Porque não pode continuar essas coisas, não podem, sabe? A internet, as redes sociais, elas têm a sua importância sim, elas têm o seu lado positivo, com certeza, sabe? Muitas coisas positivas, só que também dá muita voz para pessoas que não deveriam ter voz, sabe? E eu não consigo entender isso. Devia ter mais segurança, devia ter alguma coisa que você pudesse, sabe, denunciar e acontecer realmente alguma coisa. Ou, como eu disse, ter essa coisa, esse filtro automático que já tirava o post e bloqueava a conta da pessoa, sabe? Porque é, eu tinha até uma ideia, eu fiz faculdade de informática, né, ciência da computação, e por um tempo eu tive a ideia de é, uma rede social onde você, antes de entrar, você preencheria um formulário com algumas perguntas para saber que tipo de pessoa você é e tudo, e para já assim filtrar, sabe? Vai entrar só gente que assim aparentemente foi mais decente, sabe? Com certeza sempre tem um jeito de burlar. A pessoa racista poderia falar que não tem nenhum problema com negros e não sei o que, só simplesmente para entrar, e entrava e tudo mais, né? Mas também entrando, se fizesse algum comentário desse jeito, já seria expulso, essas coisas. E eu acho que tinha que ter isso, tinha que ter algum formulário onde até quem já tem conta ia ter que responder, e quem não passasse ia ter a conta bloqueada, quem não passasse não ia poder criar conta, sabe? Porque isso não tá certo, sabe? Essa liberdade para certas pessoas não tá correta. Eu acho que tinha que ter alguma resposta, algum, sei lá, desenvolvimento, tanto de Facebook quanto de Twitter, para essas coisas, sabe? Porque essa coisa de denunciar simplesmente não dá muito certo, sabe? Para dar certo, você tem que pegar e juntar uma galera para denunciar, para aí sim dar certo, porque se for só você, né, que foi lá e denunciou o perfil, não vai adiantar nada. Se for dois, acho que também não deve adiantar muita coisa. Então, eu acho complicado e revoltante, sabe? É revoltante ver que existem pessoas assim, ver que existem pessoas assim que estão em sociedade, sabe? Estão na sociedade. Era isso que eu queria falar hoje. Queria fazer esse desabafo porque eu acho que é muito errado, sabe? Tá aumentando, sabe? Por mais que sejam minorias, sabe? Que tenham esse comportamento, parece que tá aumentando, parece que tá voltando esse negócio. Parece que tá voltando o racismo, sabe? É assustador, chega a ser assustador, porque a gente tá em 2020,
sabe? Não era pra mais ter isso daí, não era pra mais existir, sabe? O racismo. Mas é complicado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá, até o próximo episódio. Falou!